Galera, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, tanto que esse é a terceira vez que eu tô gravando ele, porque eu tive problema com o fone, se vocês verem, agora a gente tem uma coisinha diferente aqui que eu tô tentando melhorar o cenário, mas ainda não me adaptei com essa gravação, com essa edição, a gente não tá tendo uma boa relação, eu e a Tela Verde, mas inclusive tô gravando de fone, esqueci o nome do fone. Tô gravando de fone pra testar um negócio no áudio pra ver se agora começa a ficar bom, porque eu tenho perdido muitas gravações em quesito de áudio. Eu pensei muito em fazer esse vídeo também pelo fato de eu já estar saturado desse assunto. Na minha cabeça, parecia óbvio que existiria uma unanimidade em relação ao DLSS 5. Tem que falar isso devagar, que senão te come S, come L, come umas letras ali. Mas eu fiquei genuinamente surpreso ao descobrir que não existe. Tem gente que defenda o DLSS 5. Então, bora fazer o que eu mais gosto de fazer aqui nesse canal, que é abrir a câmera e trocar uma ideia com vocês. Sem pressa, sem gritaria, mas também sem passar pano. Como é de costume aqui nos nossos vídeos, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar uma coisa clara. Se a gente olhasse apenas para a camada mais superficial possível desse assunto, eu não acharia um grande absurdo. E calma, antes de tu ficar puto comigo, segue o raciocínio e tenta me acompanhar, porque quando eu digo a camada mais superficial possível, seria analisar diretamente só o gráfico. Se o DLSS 5 fosse apenas uma ferramenta que deixasse praticamente todos os jogos com esse aspecto de face app, eu não deixaria de jogar videogame por causa disso. Eu acharia estranho, certamente criticaria aqui no Instagram, eu xingaria muito no Twitter, mas eu não deixaria de jogar videogame e eventualmente eu me acostumaria com esses gráficos. E se tu é daquelas pessoas que olha e pensa que esses vídeos aqui, esse gráfico ficou melhor ou que não faz diferença pra ti, eu entendo, de verdade, eu te entendo. Se tu enxerga videogame apenas como um produto para consumo, essa lógica até faz sentido. Eu não concordo, mas eu entendo. Vocês também são aceitos na comunidade. Afinal, vocês ainda estão comprando, vocês ainda estão movimentando a economia do videogame e fazendo a indústria crescer. Isso é o importante para mim, basta. Só que o maior problema de tudo nunca foi o gráfico. Eu realmente acho que os gráficos pioram. Não gosto dos gráficos face app. Mas é necessário muita ingenuidade para te acreditar que essa ferramenta é simplesmente para melhorar o trabalho do desenvolvedor e conseguir deixar jogos com gráfico melhor. E gráficos melhores, entre muitas aspas. Na teoria, eu não abomino o DLSS 5. Ele é só uma ferramenta, e ferramentas são neutras. Mas o grande impacto não é a ferramenta, é como ela vai ser usada. A existência dessa ferramenta muda o incentivo dentro da indústria. Porque agora existe um argumento pronto para executivo dizer que não precisa tanto polimento no jogo, ou que o time de arte não precisa ser tão grande, e o jogo nem precisa sair tão otimizado. Qualquer coisa, o DLSS 5 resolve depois. E esse tipo de pensamento não é teoria, não é um achismo meu, é um padrão de mercado que a gente vê constantemente. E assim começa os efeitos colaterais. Times menores, mais demissões em massa, menos tempo de polimento e, consequentemente, jogos lançando quebrados. E claro que demissões em massa são horríveis e tudo mais. Eu abomino isso de verdade, mas num olhar de consumidor, acho que o pior efeito colateral disso são jogos com a cara cada vez mais iguais. A gente vai ter jogos
cada vez mais parecidos, as artes cada vez mais iguais por causa do DLSS 5. Porque quando tu terceiriza a identidade visual para uma ferramenta, principalmente de IA generativa, tu acaba perdendo a identidade. E o principal argumento que eu vi em defesa do DLSS 5 é que ele é só uma ferramenta para ajudar o desenvolvedor. E de novo, na teoria, isso é lindo, mas na prática nem os próprios desenvolvedores são consultados adequadamente sobre isso. Na apresentação que a Nvidia anunciou esse vídeo que vocês estão vendo aqui atrás e fez o grande anúncio do DLSS 5, vários desenvolvedores depois vieram se pronunciar dizendo que não sabiam que o jogo ia ser demonstrado dessa maneira. E a apresentação por si só já gerou um grande impacto negativo nos consumidores. E com essa recepção fria do público, os executivos da Nvidia vieram a público e se justificaram dizendo que aquilo é um uso extremo da ferramenta. Que quando lançar oficialmente, os desenvolvedores vão ter mais controle sobre o quanto ela pode mexer, o que pode ser usado. E ok, isso faz sentido, tu apresentar uma ferramenta demonstrando o potencial máximo. Mas existe um problema aí. Quando tu apresenta algo com uma falta de alinhamento, tu acaba por criar uma narrativa errada. E obviamente, gente, teve gente na Capcom lá para aprovar o Resident Evil ser apresentado assim, mas o desenvolvedor não foi consultado. Então acaba se criando uma narrativa errada, ou até honesta demais. Porque no fundo, a gente sabe o que está acontecendo. É a indústria tentando nos empurrar mais IA goela abaixo. Não porque melhora a experiência, mas porque eles precisam de uma justificativa a todo o investimento que foi feito. Milhões foram colocados nisso, então agora isso precisa virar padrão, isso precisa pertencer à vida das pessoas. E a existência do DLSS 5 se conecta a um outro problema, que talvez seja até maior, que é a obsessão pelo fotorrealismo. Executivos continuam buscando gráficos cada vez mais realistas, mesmo quando isso não faz sentido artístico, mesmo quando o público não quer, mesmo quando não é a visão do diretor de arte. Inclusive, é inevitável que em algum momento vai surgir a pergunta de para que serve o diretor de arte? E esse é o ponto central do vídeo. Videogame é produto? Sim, é um produto, mas também é arte. Assim como um quadro é um produto e também é arte. Filme é um produto e é arte. Música é um produto e é arte. Quando a gente começa a tratar tudo como um produto otimizado, tu sacrifica o que torna cada jogo único. Nós, o público gamer, a gente já deixou claro isso várias vezes. A gente gosta de jogos com estilo, com identidade, com personalidade, onde tem uma direção artística foda e tenha coisas inovadoras, diferentes. Não de tudo parecer igual. Então, quando eu digo que o DLSS 5 é uma vergonha, não é pela ferramenta em si. Como eu falei, ferramentas são neutras. O problema é o contexto. O problema é quando tu bota na balança ônus e bônus e vê que não vale a pena a existência dessa ferramenta. Certamente, o DLSS 5 não é o fim do mundo, mas ele com certeza é um sintoma. É um sintoma de uma indústria que busca cada vez mais eficiência à identidade, que busca escala antes de visão e tecnologia antes de intenção. Talvez a pergunta mais importante não é se o DLSS 5 é uma boa ferramenta, mas sim o que a gente vai perder com ela sendo usado por toda a indústria. E eu realmente quero ouvir vocês, principalmente vocês que acham que o DLSS 5 é algo positivo. Então, por favor, comenta aqui, porque eu venho tentando olhar algo positivo por diversos ângulos, mas eu não consigo.